Bom dia, pessoal. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre agência reguladora, tá? A agência reguladora, ela é uma autarquia em regime especial. Então, perceba o seguinte, que além dela ser uma autarquia, ela apresenta algumas características diferentes, né? Que fazem com que ela seja uma autarquia em regime especial. Eu separei para vocês um roteiro de coisas que a gente vai conversar. Então, a atividade das agências, a autonomia política administrativa e o poder quase normativo, entre aspas, que as agências realizam. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. O histórico da agência, vocês vão encontrar num texto que eu deixei linkado lá no Moodle, de Nora Musetti Grotti. Ela vai contar que essas agências nasceram lá nos Estados Unidos, então é uma leitura bem interessante. O primeiro toque que eu quero dar para vocês sobre essa matéria de agências reguladoras é que a gente tem uma lei nova de 2019 para falar sobre esse assunto. Essa lei, ela então traz algumas novidades, mas ela em algum momento muda a redação da lei antiga, que era 9.986. Então fiquem muito atentos. O texto da Dinorá que eu coloquei no Moodle para vocês, ele é feito com base na lei antiga, né? Mas toda a ideia da agência continua a mesma. O fato é que a lei nova de 2019 ela traz algumas alterações interessantes, então eu deixei também linkado um outro texto bem curtinho para vocês terem ideia do que está se falando de novidade, tá? Essa lei nova ela vem trazer de forma clara e objetiva quem são as agências federais. É possível criar agências reguladoras estaduais, municipais, né? E a gente tem agências reguladoras nessas esferas, mas nós vamos estudar as federais. Então, primeiro, que atividade uma agência reguladora realiza? A agência reguladora vai realizar o controle de um mercado regulado, né? Então, ela vai cuidar para que esse mercado se mantenha equilibrado, ela vai cuidar dos consumidores desse mercado e vai fiscalizar e dar normativas para os realizadores das atividades desse mercado. Além de cuidar de mercado, uma agência reguladora também pode cuidar de serviços públicos. O serviço público, que é aquela atividade essencial, destinada a todos de forma universal, esse serviço ele é regulado pela agência reguladora, né? A telefonia é um exemplo de serviço regulado. A energia elétrica, né? Ela também pode realizar atividade de fomento. Fomento quando ela é usada para incentivar alguma coisa, né? E a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, ela tem essa característica de fomento. E ela também pode ser usada para cuidar de bens públicos. Então, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e a ANM, que não está aqui, mas é a Agência Nacional de Mineração, são agências que cuidam de bens públicos, tá? Então, a gente tem aqui no artigo 2º da Lei Nova um rol taxativo de agências reguladoras. Antes de falar da autonomia política administrativa, eu queria falar como a agência é criada. Uma agência reguladora, ela é uma autarquia em regime especial. Ela é criada do mesmo jeito que a autarquia, né? Por lei. A simples publicação da lei faz com que a agência reguladora seja criada. Uma agência reguladora, da mesma forma que as autarquias, ela não se subordina à administração direta. Veja que a gente tem previsão legal expressa da sua autonomia administrativa. Então, eu recomendo a leitura cautelosa dessa lei, tá? Fiz um roteirinho dos artigos que são importantes. Um outro detalhe é que não é qualquer pessoa que pode ser conselheiro dessa agência. Então, a agência reguladora, ela é regulamentada, ela é conduzida por um conselho. Esse conselho pode ser de 4 pessoas, de 6 pessoas. Geralmente, a lei da agência é que vai dizer quantas pessoas são, tá? Mas esse conselho agora, a gente tem uma normativa com a lei nova que diz que eu não posso ter algumas pessoas com algumas características e, por outro lado, a pessoa que é conselheira tem que ter algumas características. Então, o artigo 5º vai trazer para vocês exatamente o que um conselheiro tem que ter.
e eu fiz um esqueminha aqui que fica mais tranquilo de você entender o artigo 5º. Um conselheiro tem que seguir o caput do artigo 5º, ele vai ter que se enquadrar ou na letra A, ou na B, ou na C do inciso 1º, e vai ter que ter o inciso 2º. Então, juntando o primeiro, segundo e terceira características, eu posso nomear esse conselheiro. Como é que esse conselheiro é nomeado? Esse conselheiro é nomeado pelo chefe do Poder Executivo. Então, o presidente da República vai indicar o nome desse conselheiro que preencheu esses requisitos e esse conselheiro vai ser sabatinado pelo Senado Federal. Se o Senado Federal concordar, o presidente está autorizado para nomear o conselheiro. Não podem ser conselheiros. E daí eu não vou ler aqui para vocês, vai ficar muito chato, mas é vedada a indicação de ministro de Estado. Chama atenção para o parágrafo único, que essa vedação também se estende a parentes consanguíneos e afins, né? Pessoa que tem atuado como participante da estrutura decisória de partido político. Dá uma lidinha aqui. Essas restrições elas têm inspiração numa outra lei importante para o direito administrativo, que é a 13.303, mas a gente conversa sobre ela na sequência. Eu fiz um esqueminha para mostrar para vocês o que é autonomia política administrativa por mandatos fixos e não coincidentes. A partir do momento que escolhemos o conselheiro, ele passou pela sabatina no Senado, o presidente nomeou, ele vai ter um mandato fixo. E a lei determina que esse mandato fixo seja não coincidente entre os conselheiros. Então, imagine lá que eu tenho 1, 2, 3, 4 conselheiros, tá? Esses clarinhos aqui são todos os mandatos dos conselheiros. Imagine que esses 4 azuis aqui são o mandato do primeiro presidente da República. Esses 4 são o mandato do segundo presidente. Imagine uma situação em que não houve reeleição. Esse primeiro presidente nomeou esse conselheiro e todo o mandato dele coincidiu com o do presidente. Mas o segundo conselheiro foi nomeado no segundo ano do mandato do presidente e vai ter o seu mandato até o primeiro ano do presidente seguinte. E o terceiro conselheiro, que foi nomeado no terceiro ano, fica até o terceiro ano do próximo presidente. E o quarto conselheiro, no quarto ano, fica até o terceiro ano do próximo presidente. E assim sucessivamente. Veja que aqui, então, o meu primeiro conselheiro acabou o mandato dele. Eu nomeei um outro, que vai ter um mandato que vai coincidir com o do presidente. Quando o segundo conselheiro acabar o mandato, eu nomeio um que vai entrar no mandato seguinte aqui de um terceiro presidente. E assim sucessivamente. Essa é uma regra que tenta vedar a agência reguladora de ingerências dos outros ramos, né? Então, por exemplo, uma agência da energia elétrica, ela pode estar sujeita a ingerências do mercado de energia elétrica e, de repente, eu tenho lá pessoas influentes que podem querer intervir na agência. E a ideia é que a agência regule o mercado e não o contrário. Por isso, a regra dos mandatos que são fixos e não coincidentes. É bem importante essa característica da agência reguladora. O colegiado manda na agência, dentro do colegiado, e a lei vai dizer quantas pessoas são, dentro do colegiado a gente vai eleger uma das pessoas para ser o representante, e é assim que a agência toma suas decisões. O conselheiro da agência pode perder mandato só em casos previstos em lei, então é importante que você conheça esses casos: renúncia, né? Condenação transitada em julgado, condenação em processo administrativo, infringência nas vedações do artigo 8b, que eu trouxe aqui para vocês, então dá uma olhadinha nisso. E o que são, só mais uma coisinha, antes de seguir para os poderes quase normativos, a gente ainda tem a quarentena, né? O conselheiro, quando acaba o seu mandato, deixa eu voltar aqui um pouquinho, quando acaba o seu mandato, ele ainda fica por um período como se mandatário fosse, mas sem função nenhuma. Então ele fica sem trabalhar, fica impossibilitado de voltar para o mercado e fica recebendo como se conselheiro fosse durante um período, para a gente evitar que ele saia dali com informações super importantes e já entre no mercado
fazendo esse tráfico de informação, né? E, finalmente, poder quase legislativo da agência reguladora. A agência reguladora, ela tem uma função que os autores costumam chamar de quase legislativa, porque ela regula o mercado. Então, como é que eu justifico que uma agência reguladora, por exemplo, eu coloquei o exemplo aqui para vocês, que uma agência reguladora de um dia para o outro determine, como a Anatel fez, que as operadoras de telefonia obedeçam à portabilidade. De um dia para o outro, essas empresas, que são prestadoras do serviço de telefonia, passaram a ter que obedecer o direito de todo usuário de carregar o seu número de telefone para outra operadora. Para quem não sabe, houve um momento em que a gente tinha um prefixo no telefone que identificava de que operadora você era, né? Então, a partir do momento em que a portabilidade foi estabelecida por uma regra da agência reguladora, a gente teve a obrigação dos operadores de transferir o seu número de celular para outra operadora. E como é que isso se justifica? A gente tem duas correntes que justificam essa função que, sempre entre aspas, é quase normativa da agência reguladora. Porque o artigo 5º diz que ninguém vai fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade, né? E uma agência reguladora, quando regula, não está legislando, mas está, de certa forma, inovando para o setor que está regulado. Então, a primeira justificativa para essa quase função normativa que a agência apresenta é a competência técnica. Essa competência técnica indica que a agência reguladora é a pessoa mais gabaritada sobre o assunto para decidir sobre aquele assunto. E essa competência técnica, ou discricionariedade técnica, como chamam alguns autores, é o que justificaria ela poder, às vezes, inovar para regular o mercado, né? E a sujeição especial, que é uma outra justificativa, que lembra que as operadoras, por exemplo, essas operadoras de telefonia, estão sob um guarda-chuva da agência reguladora, que é quem dá as regras desse mercado, né? Então, elas estão em sujeição especial porque estão se sujeitando às regras da agência reguladora. Quando a agência reguladora determina que cumpra um objetivo, né, ou uma normativa, e essas empresas de telefonia não cumprem, elas estão passíveis de serem sancionadas, e essa sanção pode inclusive significar a retirada delas do mercado. É por isso, por essa sujeição especial, que elas tendem a se sujeitar ou observar as regras da agência reguladora, certo? Então, sobre a agência reguladora, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Fiquem bem, pessoal!